Olá, vamos agora então voltar ao início dessa unidade que nós já tínhamos começado, mas para dar sequência ao nosso estudo e assim a gente finalizar o nosso material volume 1 do positivo. Nessa unidade, unidade 14, vamos falar sobre migrações e identidades regionais. Pela capa que você identifica, pela imagem, o que significa a palavra migração? O verbo migrar significa mudar, se deslocar de um lugar para outro. As pessoas mudam por diversos motivos, ou elas vão apenas para adquirir conhecimento, vão ficar um tempo para buscar conhecimento, aprendizagem de língua, ou elas mudam porque elas viram pela internet, que hoje a internet tem propiciado as pessoas a terem conhecimento de como é a realidade econômica, social e cultural de diversas regiões do mundo. Isso tem atraído pessoas com esse desejo de viver como vive o estadunidense, como vivem os franceses, os alemães. Então, o modo de vida também é um dos aspectos que atrai. E aquele sonho de viver numa região de clima quente, ou o contrário, pessoas que vivem em regiões quentes querem viver em regiões mais frias. Então, há diversos motivos que fazem com que as pessoas mudem e se tornem, então, ou emigrante ou imigrante. Vamos recordar aqui, então, qual é a diferença entre esses termos. Migrar é mudar, então o ato de deslocar de um lugar para outro. Quando você está saindo do seu local de origem, você está emigrando. E da área externa, estou indo para outra área externa, estou emigrando. Assim que você chega naquele lugar para onde você quis mudar-se, você torna-se lá um imigrante, você está interiorizando naquele lugar, você se torna um imigrante. Essa é a diferença. O emigrar é o ato de sair e o imigrar é o ato de entrar. Tá? Então, a população de um país ela é constituída pelos nativos, aqueles que nasceram, que são naturalmente daquele país, e também pelas pessoas que vieram de outras partes do mundo, ou o que nós chamamos dos imigrantes. Na contagem da população, os imigrantes também são contados. Tá? Migrar, então, é esse ato de deslocar. E eu posso ter migrações que são as que saem e as que entram, ou os emigrantes e os imigrantes. Quais são os principais fatores que fazem com que as pessoas desejem mudar? Tem um fator econômico, que talvez seja um dos que mais atraem as pessoas com desejo de mudar para outro país. Por quê? Países com a economia estável, que oferece emprego, com boa remuneração, que a qualidade de vida é boa, ele é um país de atração, ele atrai um número maior de imigrantes. E o contrário também, países de economia ruim, com pouco crescimento e desenvolvimento econômico, onde as pessoas mal sobrevivem, esse país se torna um país de repulsa, as pessoas querem sair de lá. Fatores naturais também podem contribuir para essas mudanças. Aí são aquelas migrações forçadas, terremoto, furacão, tufão, que fenômenos catastróficos provocados pela natureza fazem com que as pessoas sejam obrigadas a se deslocarem. E essa migração, esse deslocamento forçado, porque não é uma escolha, muitas vezes acontece internamente, o deslocamento interno. Não necessariamente que a pessoa vá mudar para um outro país, mas é um deslocamento, é uma mudança. E existem fatores políticos, que são aqueles que nós chamamos de refugiados. Eles, por terem suas vidas ameaçadas por perseguição política ou perseguição religiosa, por questão de etnia, pela condição social dele, como aconteceu na época do nazismo, os judeus por uma questão social, de ter uma etnia diferente, eles foram perseguidos, mortos, e tornaram-se refugiados em outras regiões do mundo. Então, são fatores sociopolíticos. Então, veja, 3 motivos: econômico, natural, sociopolítico. A migração também, ela pode constituir em migração, como eu disse, espontânea, quando as pessoas decidem mudar naturalmente, a forçada e a controlada. A espontânea, você vai mudar para o país porque você quer estudar, quer aprender uma língua, você tem condição financeira, ou você decidiu que não quer mais viver naquele lugar, quer mudar para outro, uma decisão pessoal. Agora, a forçada é aquela que eu disse, uma catástrofe natural, um evento de perseguição, você está correndo risco, uma guerra, porque hoje, por exemplo, a Síria já está há 8 anos em guerra, o maior número de refugiados
no mundo hoje é da Síria, que saiu da Síria e foi para a Europa, para a América do Norte, aqui para a América Latina. Então, são migrações forçadas, né? Nem sempre foi uma escolha pessoal, foi porque ou eu saio daqui ou eu vou morrer, né? E o que acontece? Tem também aqueles, né, que pedem asilo, sabe? Tá lá no país, né, e tá sofrendo perseguição política porque ele tem uma ideologia política que é contrária de quem está no governo, então ele pede um asilo político. Quando ele pede asilo político, geralmente é um país vizinho, ele está pedindo que ele tenha autorização legal para permanecer lá e que esteja sob a segurança, a guarda daquele governo, tá? Tem muitos casos de imigrantes que estão lá nos Estados Unidos e que pedem ao governo americano também, né, esse asilo, mas não porque está sendo perseguido, mas porque ele deseja permanecer lá. E o governo americano, ele distribui anualmente o cartão Green Card, né, que dá o direito ou dá a cidadania estadunidense para o imigrante. Então, ele distribui, né, um número X todo ano. E muitos imigrantes legais tentam, junto ao governo, a autorização. Mas lembrando que a política de imigração dos estadunidenses, ela ficou bem mais dura, né, a partir do governo do Trump. O Donald Trump, então, ele criou, né, uma política bem dura contra a imigração. No caso do Brasil, desde 2017, o governo brasileiro, ele criou uma política humanitária. O que é isso? Ele permite que qualquer imigrante que peça, né, para entrar no Brasil, ele não vai ter esse pedido recusado, tá? E até porque o número de imigrantes que vem para cá é bem menor se eu comparar aos imigrantes que querem ir para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos lideram o ranking do país que mais atrai imigrantes. Aí você deve lembrar por quê, né? Que nós chamamos de padrão de vida americano, né? O sonho americano é o que atrai mais jovens, né, adultos, pessoas no mundo todo, porque há a ilusão de que lá a vida, né, vai ser bem mais fácil. Eu digo ilusão porque não é bem assim. Quem vai com uma formação, né, quem tem um nível de escolaridade bom, provavelmente vai conseguir um bom trabalho. Mas a maioria dos imigrantes que vão não tem nível de escolaridade, não tem, né, uma experiência de um trabalho que exige conhecimento, ele vai fazer o chamado serviço braçal. Então, o que a gente percebe? Nos Estados Unidos, a própria população estadunidense, ela tem opinião diferente. Há um número de que apoia a presença do imigrante, porque sabe que é importante a mão de obra dele, né, para a economia norte-americana, mas existem aqueles estadunidenses que são contrários à presença do imigrante, porque veio no imigrante uma concorrência, tá? Então, há regiões de atração e de repulsão. A atração é o que eu estou acabando de falar. Os Estados Unidos e os países europeus são as regiões no mundo que mais atraem imigrantes. O ranking aí com os Estados Unidos, depois segue a Alemanha, França, tá? Itália. Repulsão é a situação que acontece no país e que expulsa, como o caso dos países africanos, a Bolívia, né? Aqui na América Latina, a Bolívia é um exemplo. Os bolivianos que podem, eles saem de lá. Por quê? Porque a própria política ditatorial, né, a presença de milícias, né, ligadas ao narcotráfico, como o grupo da FARC, as forças, né, armadas bolivianas, elas têm uma pressão sobre o povo. Se o povo não faz o que eles querem, a política é quem dita a ordenação às FARC. Então, muita gente, os bolivianos que podem, saem. É um que a política faz com que repulse, né, que faça com que a população deseje não permanecer naquele país. E eu vou ter outros países, né, Minamar está vivendo uma situação dessa, a própria Síria, tá? Então, no geral, o que a gente pode ver? Como é que anda o fluxo migratório? Aqui nós temos um mapa mostrando a diferença, né, do mapa seguinte que a gente vai ver, quais os motivos, né, entre os anos de 1500 e 1914. Olha, 1500 é a chegada dos europeus na América. 1914 é o início da Primeira Guerra Mundial. Então, veja, agora é um pouco de história. 1500, quando os europeus vêm para a América, né, o tão falado descobrimento do Brasil e da América, que a América, né, o ano foi 1492 aqui na América Central, mas 1500 foi data oficial da chegada dos portugueses no Brasil. Então, naquela época, os migrantes que vieram para cá, para a América do Norte, vieram para povoar. Para a América Latina, vieram para explorar as riquezas naturais. Então, tinha um objetivo claro, povoar e explorar a América,
tá? Depois a gente vai ter uma leva de imigrante que veio da África para a América para trabalhar. Esses 12 milhões de africanos que foram forçadamente trazidos para a América não vieram porque quiseram, foram capturados, vendidos e forçadamente trazidos para a América. Aqui tornaram-se a mão de obra escrava que vocês conhecem, né? Durante séculos a escravidão, então, reinou na América. E no Brasil se estendeu até o século XIX, pior ainda. Então, eu tenho, 32 milhões de europeus que vieram para a América do Norte, um número bem expressivo. 7,4 milhões vieram para a América Latina. E eu tenho 12 milhões de escravos, né, que vieram também. Essa foi a primeira, eu diria, o primeiro grande fluxo migratório, deslocamento de uma região para outra. Você também tem os europeus que vieram para a Austrália, já no século XIX, né? James Cook foi o navegador que primeiro chegou aqui. E só, olha que interessante, o objetivo aqui dos ingleses, quando vieram, né, para a Austrália, chegaram aqui, foi trazer da Inglaterra presos, considerados presos perigosos. Foi uma leva de 58 mil presos. A primeira construção foi uma prisão. Então, os primeiros habitantes estrangeiros, imigrantes, eram, né, prisioneiros. Interessante, né? E depois foram vindo, né, mais pessoas para ocupar o território, tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia. E essa leva entre 1790 até a Primeira Guerra Mundial foi uma leva de 3 milhões de imigrantes. Eu tenho aqui também, você pode ver que eu tenho um fluxo migratório na Índia, entre o século XIX e o século XX, de 3 milhões de pessoas se deslocaram da Índia para a África, né? E aqui também das regiões, né, do leste da Ásia, incluindo China, os países vizinhos aqui, a Coreia, o Vietnã, um fluxo bem grande para a América, lá, ó, entre o século XIX e o século XX, 8 milhões. Eu tenho uma comunidade chinesa gigantesca, né, nos Estados Unidos. Então, nesse intervalo aqui, foram 8 milhões de pessoas. E aqui também, dessa região do leste para as ilhas aqui, né, no Pacífico, um número bem grande. Então, esse fluxo migratório aqui, ele teve, né, nesse período, uma conotação: povoamento, exploração, né, e enriquecimento, busca, né, de melhoria de vida. Aqui também 10 milhões aqui na região da Rússia, né, se deslocaram para outras áreas aqui da costa leste do próprio continente asiático. Então, as migrações que você vê hoje da África, da Europa e também da Ásia, de onde se deslocaram. Então, veja, nesse primeiro momento que a gente está falando do século XV até o século XX, eles saíam da Europa, saíam da África e da Ásia. O que a gente vai ver agora, no momento atual, na idade contemporânea, é o contrário. Hoje a gente vê fluxo migratório da América, principalmente a América Latina, para a Europa, né, da África, não mais para a América, mas também para a Europa. E assim também os fluxos, né, que acontecem aqui também, né, mais agora dessas regiões para a Ásia, tá? Continuando aqui. Hoje, como eu acabei de falar, nos tempos atuais, né, é claro que esse fluxo mudou. Eu tenho que lembrar o seguinte: quando eu falo da África, eu tenho que lembrar a história do período de colonização da África, que foi diferente do nosso. Quando o século XIX já estava terminando a colonização na América, a África começava o seu período de exploração colonial. A exploração colonial, o colonialismo africano começa no século XIX, vai até o século XX, tá? E só termina quando começa, por isso que o mapa fala 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Envolvidos, né, nas questões de guerra, os países europeus, principalmente a França, né, a Inglaterra, que tinha uma maior parte da África como colônia, vão deixar essas colônias sem muita atenção, sem administração, e aí que começa o processo de independência dos países africanos. Se eu for olhar a África, no geral, ela tem pouco mais de 50 anos de independência, tá? Logo após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter esse outro momento de fluxo migratório. Como assim? Depois da guerra, tanto da primeira quanto da segunda, a Europa estava arrasada, destruída. Então, muita gente vai sair da Europa
e vai vir para a América. Mas aí vai ser por esses motivos, fugindo, né, da miséria provocada pela guerra. Então, origem, né, dos maiores efetivos de imigrantes que auxiliaram a reconstrução de alguns dos principais países europeus após a Segunda Guerra Mundial. Então, muitos vieram para a América e muitos, né, saíram de outras regiões da África e da América para ajudar na reconstrução. Então, deixa eu lembrar. Os que vieram para a América, vamos pensar no caso do Brasil, sírios, libaneses, né, os holandeses, os italianos principalmente, vieram porque tinham promessa de que aqueles iam ter terra e uma oportunidade de reconstruir. Então, a presença desses imigrantes no Brasil pós-guerra foi importante também para acrescentar a nossa cultura, né, com a presença desses estrangeiros que trouxeram não apenas a língua, mas os conhecimentos técnicos da agricultura, da pecuária, do comércio. Isso tudo vai ajudar na questão, né, do crescimento e desenvolvimento do Brasil. Quando eu falo dessa leva dos que saem agora da África, né, da América, para ajudar na reconstrução da Europa, também vai ser importante. Por quê? Porque pós-guerra, né, a Europa vai ter uma falta muito grande, principalmente de mão de obra. Porque o prejuízo maior da guerra são os milhões de mortos que a guerra, né, provocou. E quando eu digo mortos, eu não estou falando só de soldados, porque não eram apenas soldados que foram para os campos de batalha. Quando os soldados iam diminuindo, toda a população masculina era convocada para pegarem arma. Então morreram nos campos de batalha médicos, engenheiros, advogados, professores, toda uma mão de obra qualificada. Tá? Não apenas mão de obra, né, braçal, aquela que não precisa de qualificação, mas mão de obra qualificada. Então, esse prejuízo da guerra é incalculável. Você não tem nem como calcular o que é o conhecimento, o saber, né, de pessoas que poderiam ajudar a fazer o crescimento e desenvolvimento, né, daqueles países, simplesmente foram mortos, né, por lutas e disputas territoriais. Então, que país recebeu, né? A Inglaterra, pós-guerra, recebeu muito indianos e paquistaneses, ou seja, deslocamento agora lá da Ásia para a Europa. A França recebeu muitos árabes, a Itália também muitos árabes e líbios, né? E a Alemanha muito turco. Então, você vê que agora eu vou ter um movimento migratório da Ásia para a Europa. Quando? Pós-Segunda Guerra Mundial. Para quê? Para ajudar na reconstrução, né, da Europa. Qual a justificativa dos indianos e paquistaneses que foram para o Reino Unido? Né? Eles eram ex-colônias, né? Regiões da Índia foi durante muito tempo colônia inglesa. Então, os próprios indianos que deslocaram para lá sabiam a língua, né? Tinham se tornado independentes. Olha lá, ó, a independência dessa colônia inglesa na Índia foi em 1947. A guerra terminou em 48. Né? Os árabes que foram para a França, porque também, né, tinha ligação, a França também tinha o que? Colônia naquela região. Habitavam também, aqui ó, os líbios e árabes que foram para a Itália. Eles habitavam também uma das poucas ex-colônias italianas, então a questão de proximidade. E os turcos que foram para a Alemanha. A Turquia era um dos países mais próximos, né, da Alemanha, se você olhar lá no mapa. Então a Turquia era capitalista, menos desenvolvida que a Alemanha. Então eles vão para a Alemanha nesse desejo de, né, melhorar, se desenvolver. Não havia sido colônia, né, de nenhuma potência europeia. A Turquia nunca foi colônia. E tinha um excedente populacional, uma mão de obra sobrando. Então, quando a Alemanha, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente conhece, né, que ela ficou dividida, né, e mesmo assim o lado oriental precisava de mão de obra. Aí os turcos foram juntar-se à população alemã. Então, nesse segundo movimento migratório, você vê, pós-Segunda Guerra Mundial, tem esse claro objetivo, que é a reconstrução da Europa arrasada pela guerra. Dá uma olhadinha aqui. A proximidade do norte da África com a Europa. Você percebe aqui, ó, que o que separa o norte da África da Europa é o mar Mediterrâneo. Então, a gente vai desde pós-Segunda Guerra Mundial até hoje, porque a África, com um pouco mais de 50 anos de liberdade, não conseguiu um crescimento e desenvolvimento econômico. Então, a gente sabe que os países africanos, não são todos, mas a maioria tem uma economia muito ruim.
não são industrializados, vivem ainda, né, das atividades básicas da mineração, da agricultura, da pecuária. Então, pela má condição de vida que a maioria da população vive, ainda é muito intenso o fluxo migratório. São, né, diariamente, são centenas e milhares de africanos tentando aqui, ó, atravessar o Mediterrâneo por causa dessa facilidade do estreito que eu tenho aqui, as ilhas próximas aqui. Então, a marinha, né, a marinha portuguesa, espanhola ou italiana tem que fiscalizar aqui o mar Mediterrâneo, porque são embarcações clandestinas que todos os dias tentam entrar aqui com um grande número de imigrantes. Sem contar dos acidentes que ocorrem aqui, né, que vitimam muitas pessoas. No inverno, então, onde a água fica gelada, eles morrem porque tentam transpor de barcos com péssimas condições, botes infláveis, né, para transpor uma área tão longa, e acaba que ficando à deriva no mar, morrendo de frio e fome, de sede. Então, são situações bem, né, diversas que ocorrem aqui ainda hoje. Além dessas emigração, que é a saída, né, da Europa, que aqui a gente vai ver essa emigração principalmente da parte oriental da Europa, porque a parte da Europa oriental, ela é formada pelas chamadas ex-repúblicas socialistas soviéticas. Então, são os países aqui europeus menos desenvolvidos. Ainda é intenso o fluxo deles para a Europa ocidental, que é onde estão, né, 5 dos 7 países mais ricos do mundo, né? Porque eu vou ter, ó, Estados Unidos, Canadá, né? Ou melhor, Estados Unidos e Japão fora da Europa, e depois eu tenho aqui, então, ó, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, tá? Como, faltou o que aí? França, Alemanha, Itália e Espanha, como, né, os 7 países mais ricos do mundo. Então, como a parte rica está de cá, os europeus orientais, eles se deslocam muito do Oriente para o Ocidente. Então, ó, além das emigrações europeias, que é o deslocamento que acontece aqui dentro da própria Europa, destaca-se também correntes migratórias que ocorridas naquele período, né? Naquele período falando da guerra, né? A dos chineses para as Filipinas, dos indianos para a África do Sul, a russificação dos territórios da Ásia Central e a emigração forçada de africanos trazidos para trabalhar como escravos na América. Então, essas aqui são as chamadas as emigrações, né? As saídas ainda nesse período anterior à guerra. Tá? Anterior à guerra, essa aqui, ó. Mas pós a guerra vai permanecer o que é ainda hoje, uma tentativa de entrar para a Europa, e os africanos também tentam entrar nos Estados Unidos, tá? Então, vamos encerrar o vídeo por enquanto e siga a próxima videoaula para não ficar muito extensa.